Então, pronto, estamos gravando. Agora no nosso registro aqui, boa noite de novo. Nossa aula de Fundamentos Antropológicos e Sociológicos do Direito. E a gente prossegue aí o nosso segundo dia de discussões a respeito do tema da comunicação, que tem tudo a ver aí com o problema da liberdade de expressão. E a gente ia ter essa discussão sobre liberdade de expressão mais adiante no curso, mas como a gente no Brasil, vamos dizer, tem um noticiário muito ativo, porque não se morre de tédio no direito brasileiro, ou a questão da semana passada ali, que dizia respeito a bloqueio de redes sociais e de espaços de diálogo, acabou meio que forçando a que a gente furasse a fila do tema que nós íamos discutir de qualquer maneira, mas trazendo essa discussão mais aí para o início do curso. E na semana passada eu ouvi e gostei bastante das intervenções que vocês trouxeram sobre o tema da liberdade de expressão e da comunicação entre os indivíduos, e a partir ali do mapa mental que a gente montou na semana passada, eu pensei em dois autores que eu gostaria de apresentar para vocês e de ler com vocês, que são Zygmunt Bauman e Jürgen Habermas. O Bauman polonês, o Habermas ele é alemão. Os dois autores contemporâneos, inclusive o Habermas segue vivo, apesar da idade avançada, ele tem 95 anos, mas está vivo ainda. O Bauman morreu há coisa aí de 7 anos atrás. E as obras deles, vamos dizer que são o que há de mais atual nos nossos temas da sociologia, no que diz respeito à comunicação e, consequentemente, à liberdade de expressão. Eu vou fazer uma apresentação bem rápida do Bauman primeiro, e eu estou até, assim, uma questão um tanto em dúvida sobre com qual dos dois eu começo, porque o Bauman publicou a obra dele que nos vai ser lida hoje, que é a Modernidade Líquida, em 1980, mas ele encerrou a produção antes, né, porque ele faleceu, enquanto Habermas, aliás, desculpa, o Bauman publicou em 1999 Modernidade Líquida, e o Habermas publicou em 1980. E aí acho que até em dúvida sobre qual dos dois eu começo. Vou começar pelo Habermas, até porque vamos dizer que é uma leitura um pouco mais complexa, tanto que eu compartilhei com vocês não os textos da teoria da ação comunicativa, mas sim um artigo lá do Ministério Público de São Paulo, da Revista Jurídica do MP Paulista, porque a leitura do Habermas ela é um tanto complexa e isso nos ia tomar um precioso tempo para a gente entrar no universo conceitual e no universo de forma de comunicação e de expressão desse autor. Vamos dizer que ele é um autor que faz um uso bem peculiar da linguagem e, além de tudo, a gente tem uma tradução que vem do português para o alemão, uma tradução da qual eu não gosto muito, não criticando os tradutores que nos trouxeram essa obra para o português, mas vamos dizer que a construção... Alguém aqui é fluente em alemão? Algum de vocês fala alemão? Lê alemão? Eu vou tomar esse silêncio por um não, né? Mas vamos dizer que o modo que a língua alemã organiza a sintaxe para a construção das frases, ele é um tanto diferente do da língua portuguesa. Por um lado, ele é muito mais lógico, mas por outro lado, ele tem uma forma de encadear as ideias que é muito diferente da nossa. Então, se o tradutor ele não tem uma sensibilidade muito grande para versão disso para o que seria o natural do pensamento de um leitor alfabetizado em português, vamos dizer que o texto ele perde muito da força e perde muito da beleza. E os bons autores alemães que são bem lidos no Brasil, eles são traduzidos por autores que, mais que fazer a versão do texto, eles quase que o reescrevem
para transformá-los em textos, vamos dizer, de raiz latina, sabe? Então, quando a gente pega ali as traduções de Marx, de Nietzsche, de quem mais que é muito bem traduzido do alemão para o português? Enfim, quando a gente pega os bons textos do alemão traduzidos para o português, eu estava pensando num autor e o nome dele, para variar, me fugiu. Quando a gente pega as boas traduções, elas não que não sejam fiéis, né, ao original do texto, mas a estrutura da frase ela ganha uma cor, e ela ganha um sabor, e ela ganha uma beleza que às vezes o texto original nem contém, sabe? Porque a forma de estruturar o texto é muito diferente. No Nietzsche isso não é necessário, porque ele, apesar de alemão, ele é um autor que se sente muito tributário dos textos latinos, que escreve com uma beleza quase que portuguesa, quase que brasileira, quase que italiana, sabe? Mas o Habermas, como Kant também, sabe? Como Fichte, tem alguns autores que a gente tem uma certa dificuldade para entrar neles, vindo da nossa língua. Então, para resolver esse problema, para facilitar a nossa vida, eu simplesmente busquei alguém que escreve sobre o autor, não é uma prática que vem muito do meu feitio, sabe? Vocês que estão comigo aí desde o semestre passado sabem que eu gosto mesmo do texto original, mas eu acho que eu ia perder muito tempo explicando o conceitual ao invés de simplesmente ler o texto e me fazer entender por vocês, tá certo? Então, eu até posso depois compartilhar com vocês os originais, eu tenho os PDFs dele, mas eu acho que, a não ser que vocês estejam muito dispostos a fazer uma leitura sociofilosófica do direito, eu acho que não é uma coisa que não vai agregar tanto. Tá? Deixa eu dar um gole de água aqui. Ok, então deixa eu reduzir a minha imagem e abrir o texto. Antes de apresentar, né? Então, o Habermas, ele é de Düsseldorf, na Alemanha, nasceu em 1929, ele é filósofo e sociólogo, ele é um dos membros da Escola de Frankfurt, que a gente comentou nas aulas anteriores, né? Como daquele grupo de exilados perseguidos pelo nazismo na Alemanha e que tem uma leitura, vamos dizer, de atualização do marxismo. Está aqui, esse é o texto. E ele publicou, em 1980, a chamada Teoria da Ação Comunicativa, ou TAC. Deixa eu botar isso aqui numa largura da página, fica melhor para todo mundo ler comigo. Cadê onde que eu marquei? Que eu fui grifando as partes do texto que eu quero ler com vocês. Tá. Então, a ideia do Habermas está na tela, não sumiu da tela, saco. Vocês estão vendo a tela, o texto na tela? Então, né? Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor. Normalmente... Dá para ver. Ah, tá. Eu normalmente faço as aulas lá do meu trabalho e lá eu tenho mais de um monitor, então eu vou vendo tudo o que acontece em tempo real. Aqui em casa, no meu note, vamos dizer que a condição de trabalho não é tão fácil assim. Eu acho que eu até vou comprar um segundo monitor para deixar aqui, mas por enquanto a gente vai levando assim mesmo. Então, o que é uma ação comunicativa e por que esse autor nos interessa no nosso curso e por que a gente está falando dele aqui agora, né? E a teoria da ação comunicativa, ela vai traçar alguns conceitos e algumas ideias a respeito de como a nossa sociedade, para alguns temas que são importantes, especialmente aqueles que dizem respeito à interpretação do direito, ela depende dos espaços de comunicação livre entre os indivíduos. Então, a formação e a interpretação da norma, elas vão estar intimamente ligadas à nossa capacidade de agir como seres comunicativos, como seres capazes de
fazendo uso da linguagem, nós trocarmos sentido a respeito das coisas, nós construirmos sentido a respeito das coisas. Quando a gente vai pensar numa sociologia mais, uma filosofia, né, mais clássica, o valor e o significado das coisas são inerentes a elas mesmas. Então, nós, dentro de uma teoria mais clássica, e que não foi tão forte na sociologia, porque a sociologia é uma ciência bem mais moderna, bem uma ciência que, enquanto ciência surge no final do século XIX, então ela já é muito marcada tanto do discurso universitário moderno quanto do discurso positivista e do método científico como a gente entende hoje, né? Mas se a gente pega os saberes da sociologia do Habermas, né? Perdão, se a gente pega os saberes da filosofia a respeito das coisas humanas e do convívio entre pessoas, a gente vai encontrar a ideia de que existe uma verdade que está fora da cultura, que está fora do indivíduo, que está fora do tempo e do espaço, uma verdade que flutua desde o mundo dos conceitos em Platão, ou que ela é criada por Deus e revelada a partir da sua própria vontade. Então, as coisas têm um ser em si, que é estável, que é verdadeiro, e que nós descobrimos, ou seja, que nós encontramos a partir da retirada daquilo que nos afasta da verdade. Então, a verdade ela vai estar para além do pecado, que são os nossos erros de conduta, dos nossos erros de moral, e ela vai estar para além das limitações dos nossos sentidos. Então, nós removendo tudo aquilo que nos afasta da verdade, nós a contemplamos, nós a conhecemos, e aquilo dela que se presta aos nossos sentidos é apropriado para que nós possamos agir de maneira verdadeira. Então, a comunicação na sociedade e, consequentemente, o direito vai servir para nos ajudar em cada um de nós, para que nós, nas nossas vidas privadas, consigamos remover essas barreiras que nos separam da verdade. Quando a gente fala de um autor marxista que fez sua obra ali na década de 60, na década de 70, que trabalhou na Alemanha, que fugiu dos nazistas, que tem uma formação marxista forte, essas ideias de estabilidade a respeito das coisas, elas não vão estar presentes. A gente já falou de marxismo e vem cá. Vem cá. Ó, o cachorro salsicha está passando na tela de vocês. Meu filho veio trazer ele aqui. Tchau, cachorro. Pega ele de volta. Tá, pega embora. Hã? Isso, ele mesmo, Cofapinho. Sempre que eu tô dando aula em casa, eu deixo ele fazer uma visita aqui. Então tá. Então, quando a gente fala de um autor que vem da escola de Frankfurt, que vem ali do marxismo do século XX, ele não vai partir da noção de que os nossos saberes individuais e, consequentemente, a nossa interação social surge de verdades que são eternas, imutáveis e que cabe a nós, portanto, nos moldarmos a elas. Pelo contrário, ele vai partir da ideia, e aí essa é a especificidade do Habermas, de que os nossos conhecimentos sociais são construídos em conjunto e são construídos a partir do diálogo, são construídos a partir da conversa, são construídos a partir da nossa troca cultural. Então, a nossa troca cultural, a nossa ação comunicativa, que vai permitir que nós, em conjunto, enquanto sociedade, criemos um espaço onde a moralidade faça sentido, onde as normas façam sentido. Então, o que vai haver de fundo das nossas regras de... Só um minuto.
Tem criança fazendo barulho aqui do lado. Pedi para parar. Desculpem, tá? Deu boa? Então agora vem aqui falar oi, já que você tá aqui. Vem cá. Vem cá. Esse é o Vitor. Agora, sem fazer barulho, por favor. Boa Tchau. noite, Vitor. Isso, estão te dando boa noite aqui. Então, o que vai estar no fundo da comunicação humana e o que vai estar no fundo da comunidade humana é aquilo que a própria comunidade, por meio da troca linguística, estabeleceu. Sabe? Como se a nossa capacidade de se comunicar fosse a base que fosse capaz de, por meio de uma grande história e por uma intensa troca cultural, construísse as nossas esferas institucionais, e essas esferas institucionais, por sua vez, dependessem da opinião pública e dependessem da nossa capacidade individual de levar as nossas opiniões, de levar as nossas verdades, de levar os nossos pontos de vista para a esfera pública. Tá? Eu vou começar a ler e eu vou explicando, vai fazer mais sentido para vocês, tá legal? Então, eu vou ler os trechos que estão em amarelo e uma outra coisa a mais, só para a gente avançar no texto. Eu grifei 3 ou 4 páginas de cada um dos textos, porque senão fica muito chato. O conceito agir comunicativo, eu estou citando agora, vocês estão vendo o texto na tela. Leve em conta o entendimento linguístico como mecanismo de coordenação da ação. Então, os indivíduos compreendidos como atores e atrizes que reivindicam a criação de normas para orientação da ação, pretendem que seus argumentos sirvam para a construção e manutenção de ordens sociais, pois estas se mantêm no modo do reconhecimento de pretensões de validade normativa. Reparem que a gente aqui está falando de direito, certo? Então, as pessoas nas suas vidas sociais reivindicam a criação de normas. Nós, enquanto seres sociais, estamos obrigados a conviver com os outros seres. Então, convém às sociedades, e é um fato histórico em todas as sociedades humanas, que existe a necessidade da criação de normas de convívio e que é parte da nossa ação comunicativa, ou seja, da nossa ação ao lidar com o outro, a possibilidade de que a gente leve argumentos para estabelecer normas de convivência. Então, nós aqui no nosso curso temos aí algumas normas que foram criadas, ou algumas criadas, outras impostas pela instituição e mesmo por mim, mas que foram levadas e discutidas e dialogadas com vocês. Então, a gente tem um horário de início das aulas, a gente tem uma sala que está pré-estabelecida, a gente tem temas que foram construídos a partir ali da nossa primeira aula. E tudo isso vem sendo dialogado, e tudo isso vem sendo negociado, e tudo isso vem sendo proposto. E todos nós que fazemos parte desse curso, enquanto atores ou atrizes dele, nós trazemos os nossos argumentos, e esses argumentos eles vão ter qual objetivo? O objetivo que diz o autor, né? Construir e manter ordens sociais. Então, eu vou prosseguir aqui com a leitura, né? O entendimento recíproco, ou seja, a forma como nós conseguimos fazer troca e conseguimos conversar a respeito das coisas, ele é compreendido como uma relação intersubjetiva entre indivíduos que, socializados por meio da comunicação, se reconhecem reciprocamente. Então, vamos lá. A gente, historicamente, eu estava lá falando, né, eu comecei a aula ali na minha introdução, falando de que, para a filosofia clássica, a verdade das coisas estava nas coisas, e, portanto, cabia a nós, ao dizer o que elas eram, apenas descobrir a sua natureza. E aí nós, quando falávamos dos valores morais, quando a gente falava dos valores jurídicos, estávamos juntos fazendo um trabalho de exploração, de prospecção, de descoberta a respeito de uma verdade que não tinha a ver com aquilo que eu pensava a respeito dela, de uma verdade objetiva.
Então, quando eu digo que a Constituição é a lei suprema de uma sociedade, eu não estou perguntando a opinião de ninguém a respeito disso, eu estou falando uma coisa que é, para o Estatuto do nosso conhecimento do direito, tida por verdadeira. E cabe a nós descobrir essa verdade, porque mesmo que todo mundo discorde a respeito disso, continua sendo verdade. A teoria da ação comunicativa ela é partir de um outro pressuposto, inverso, que diz que essas verdades últimas não existem na sociedade. Então, nós conseguimos nos compreender, porque se não existe verdade única a respeito de qualquer tema, o que que isso significa? Significa que cada um de nós, quando olha para um objeto referente, quando olha para uma coisa qualquer, nós estaremos conceitualizando e classificando aquilo não de acordo com a verdade daquilo, mas de acordo com as nossas opiniões ou de acordo com o que aquilo nos diz a respeito das nossas vivências, a respeito das nossas subjetividades. Emilson, pode falar. Professor, você está falando toda essa matéria aí, só me vem à mente hora que o Nil está lá, vai consultar o oráculo, aí está um menininho torcendo a colher, aí ele fala para ele tentar torcer também, aí ele fala assim, não, você tem que olhar a verdade dele, que verdade. Né? Então, aí começa mais ou menos o papo que o senhor começou a falar aí. Pois é, verdade para quem? A gente vive hoje numa época em que as pessoas gostam de falar, não, a verdade é relativo, o que é verdadeiro para você não é verdadeiro para mim. Essa fala do oráculo, que é a verdade, ela vai encontrar ela vai se apresentar de uma maneira muito forte, esse subjetivismo, esse relativismo da verdade, vai aparecer de uma maneira muito forte, que marca a nossa tradição de pensamento no Evangelho, quando Jesus diz, né, é a verdade, aí Pilatos vira e fala, mas o que que é a verdade? Que veritas? Né? Então, esse que veritas, o que que é a verdade, vai estar no fundo aí dessa ideia do o que é verdadeiro para mim não é verdadeiro para você. Agora, se o que não é verdadeiro para mim é verdadeiro, o que é verdadeiro para mim não é verdadeiro para você, se a verdade é subjetiva, se a verdade é relativa, como é que eu sei que isso aqui que eu estou chamando de copo, por exemplo, copo do Barcelona, como é que eu sei que isso aqui que eu estou chamando de copo para vocês também é um copo, para que a gente saiba que está falando da mesma coisa? E o exemplo do copo, ele é meio prosaico, é fácil de falar de copo. Porque a gente, todo mundo, todos nós, apesar de não existir um copo metafísico, a gente usa um objeto do mesmo formato com a mesma finalidade. Agora, se eu falar para vocês, por exemplo, do princípio da liberdade de expressão, da forma que está expresso na Constituição, eu vou encontrar interpretações divergentes e todas elas se acreditam verdadeiras. Se eu falar do valor eterno justiça, aí a gente vai chegar àquele diálogo de que o que parece justo para mim não parece justo para você. Só que a gente, de alguma maneira, precisa criar um entendimento comum do que é essa tal de justiça, porque nós vivemos numa sociedade que tem por instituição um sistema de justiça e que tem uma referência a relações de justiça. Então a gente precisa socialmente construir um consenso a respeito do significado das palavras para a gente conseguir conviver. Então, essa relação intersubjetiva, ou relação entre sujeitos, relação pessoal, relação entre pessoas, é disso que o autor está falando na obra dele, quando ele fala de condição do entendimento recíproco. Como que eu consigo construir significado para as coisas numa época em que a verdade é, entre aspas, relativa? Eu acho essa frase muito burra, porque relativo quer dizer que está em relação a algo. Então a verdade é relativa, então você está falando, então isso que você está falando é verdadeiro em relação a quê? E aí, quando a pessoa diz em relação a quê, ela necessariamente aponta para um discurso de verdade eterna.
Mas, enfim, né? Todas as épocas têm as suas burrices e as suas esquisitices. E o relativismo é a esquisitice da nossa época. Então, o entendimento recíproco é compreendido como uma relação intersubjetiva entre indivíduos que, socializados por meio da comunicação, se reconhecem reciprocamente. Então, aqui a gente tem, em primeiro lugar, uma primeira regra de jogo que nos tira da subjetividade absoluta. A relação, o fato de vivermos em sociedade, nos obriga a nos reconhecermos uns aos outros enquanto indivíduos capazes de se comunicar. O entendimento recíproco ele é possível porque eu reconheço em cada um de vocês um indivíduo capaz de se expressar e de explicar o que quer dizer quando faz uso das palavras. E essa explicação, quando aprendida por mim, quando ela faz sentido, quando ela tem lógica, quando ela encaixa nas minhas vivências, ou pelo menos ela é plausível, ela pode ser incorporada ao meu discurso também. Então, nós podemos criar convenções a respeito dos significados das coisas. Eu vou seguir a leitura e agora tentando na parte que está rachurada de amarelo aqui. A intersubjetividade é alcançada por meio do entendimento mútuo entre indivíduos, capazes de argumentar e utilizar a linguagem de forma racional, buscando melhores proposições para justificar, legitimar e validar os discursos e as práticas sociais. Por intermédio do agir comunicativo, são discutidos e estabelecidos valores e normas que direcionam o agir humano. Assim, até o questionamento das regras se dá através do diálogo e do entendimento entre membros pertencentes a um grupo social específico. Então, é a ação comunicativa o que permite a transformação da subjetividade em intersubjetividade. Ou seja, como é que eu tiro as ideias das quais eu preciso dialogar, das quais eu preciso me utilizar para me expressar, da relatividade do que está certo para mim não está certo para vocês, para o mundo objetivo do convencimento, é por meio do diálogo. Eu me expresso culturalmente, eu me expresso politicamente, fazendo uso da palavra, e eu, para fazer uso da palavra, eu sou obrigado a assumir que o meu ouvinte, que o meu interlocutor, ele também é capaz da mesma operação mental que me leva a me expressar. Que ele também é capaz de compreender o mundo, ele também é capaz de fazer uso da razão da mesma forma que eu faço. E essa nossa capacidade mútua de, em sociedade, nos convencermos uns aos outros a respeito das coisas, das pessoas e das ideias, é o que o autor chama de teoria da ação comunicativa. Até aqui está claro? Sim, professor. Sim, professor, tranquilo. Ótimo, então vamos seguir então, deixa eu descer aqui. Então, aqui, de novo, na parte grifada, né? Habermas propõe uma ética discursiva, a qual envolve discussões acerca das normas jurídicas, das sanções e dos valores culturais, concebendo uma teoria da razão comunicativa. Desse modo, a teoria de racionalidade comunicativa propicia uma reflexão sobre valores e normas jurídicas vigentes na sociedade, a partir de um enfoque interdisciplinar, ao conciliar concepções teóricas da sociologia, da psicologia, da filosofia e do direito. Então, a gente vai conseguir discutir o direito aqui, não a partir de um valor último. Então, a gente falou ali nas aulas anteriores a respeito da ideia de direitos humanos, que varia, né, de acordo com a tradição constitucional, mas que se apresenta como um valor em si mesmo, um valor que para os americanos ele é quase que revelado por Deus e que vem da dignidade do homem enquanto ser criado por Deus, que para os franceses vem, por sua vez, da emancipação popular e daquela Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, e o homem e o cidadão têm direitos inalienáveis e eternos pelo fato dele ser o ente constitutivo da ordem política.
mas seja qual for a origem desse discurso, ele traz uma verdade última nos direitos e garantias fundamentais. O homem é aquele ser que possui dignidade, que possuindo direito à dignidade tem direito à vida, liberdade, segurança, expressão, pensamento, manifestação da fé, reunião, locomoção. A ética discursiva de Habermas não pensa assim, ela não parte desse pressuposto. O pressuposto aqui é de que reside no fundo das discussões jurídicas uma racionalidade a respeito do uso da linguagem, que nós construímos o direito por meio do diálogo. Eu ainda tenho ali um fundo de verdade absoluta, entre aspas, porque eu estou obrigado a reconhecer a dignidade do meu interlocutor. Afinal de contas, é a ele que eu quero convencer. Mas, para além disso, eu não tenho um direito revelado nem da vontade popular, que é uma ficção, nem de Deus, que é uma intromissão religiosa no direito. Eu tenho uma comunidade que se respeita e que dialoga, e essa comunidade, no diálogo, faz o seu próprio direito. Vou descer mais aqui. A questão é que o direito, ele não é, e o diálogo, eles não são a única instância de vida social, né? Então, existem formas de ação que não são comunicativas, existem formas de ação que são estratégicas, e existem formas de ação que são instrumentais. E essas ações, que a ação estratégica e a ação instrumental, elas também se fazem presentes na vida das sociedades. Então, por exemplo, aqui a gente tem a questão do sistema econômico, né? Que o Habermas, na obra de 2004 dele. Na verdade, é a mesma obra, mas é a edição brasileira de 2004. Ele vai trazer o problema desses diferentes modos de ação, né? Então, por exemplo, eu vou ler e depois eu explico, né? Acho que foi mais fácil. Na dimensão do sistema econômico, o dinheiro exerce um papel preponderante em relação à linguagem, enquanto na política o poder está no lugar da linguagem. Então, a gente tem a ação estratégica no mundo da política, porque a gente tem a presença do poder, que não necessariamente é diálogo. O poder, possibilidade de ação, ele, no fim das contas, ele reside numa capacidade de obter a adesão do outro, e essa adesão do outro nem sempre se dá por meio do diálogo. Ela, via de regra, tem que se dar através da força. E a obtenção, os jogos políticos para a obtenção do poder são jogos estratégicos que não necessariamente envolvem o diálogo que a gente falou ali na ação comunicativa. Por outro lado, a ação instrumental é aquela que visa a transformação das pessoas e das coisas. É usar o outro e usar as coisas como instrumento para objetivos. Então, a ordem econômica ela é uma ordem instrumental. Por que ela é uma ordem instrumental? Porque ela instrumentaliza a natureza, ela instrumentaliza o trabalho, ela instrumentaliza o conhecimento, transformando essas coisas em entes de valor objetivo, entes de valor de troca, ou seja, em moeda. E essa instrumentalização ela acaba tendo uma lógica de acumulação. Então, a gente vai ter na ação instrumental uma lógica de acumulação. Acumulação de saberes, acumulação de recursos, acumulação de capital. Já na ação estratégica, a gente vai ter uma lógica de detenção e circulação do poder. Então, ela não é uma lógica de acumulação na questão instrumental, mas ela é uma lógica de acumulação na questão de capacidade de ação. E a teoria da ação comunicativa, ela não tem esse caráter acumulativo porque ela é circular. Eu preciso expressar ideias para receber ideias, eu preciso expressar conhecimentos para receber conhecimentos. Ela tem um caráter de troca.
E Habermas ele não vai dizer que uma é superior à outra, mas ele vai dizer que há esferas da vida e há momentos na vida em que deve haver a predominância das diferentes ações, dos diferentes modos de ação. A teoria da ação comunicativa, ela vai ter o campo de aplicação dela nas relações interpessoais entre os indivíduos. Ou seja, na nossa troca de ideias, na nossa troca de impressões, na nossa troca de avaliações, no contato com outros indivíduos que também são livres, autônomos e capazes de participar dessas relações de troca. A partir dessas trocas e na base da sociedade, você vai ter, a partir dessas trocas, a construção estratégica de instituições. Então, a partir do diálogo que nos leva à obtenção de costumes, a gente vai ter a construção do direito, que vai positivar e vai consagrar regras de convívio que têm a sua origem na vontade da sociedade. E a partir das nossas trocas e da nossa comunicação, nós vamos encontrar estratégias de enfrentar a natureza para tornar a vida humana mais fácil. E isso a gente cria a ordem econômica. E aí você tem o mundo da política, o mundo do trabalho, o mundo da comunicação. Faz sentido para vocês? Sim, professor, faz sentido. Tá legal. Sim, professor. Vamos seguir. Óbvio. Então tá. Eu vou voltar aqui, eu não grifei, mas eu quero ler essa parte aqui. Esse âmbito social onde acontece a teoria da ação comunicativa é o que Habermas chama de mundo da vida. Eu vou ler esse trecho aqui. Caracterizado pela existência de instituições sociais como a família, associações, sindicatos, organizações que podem envolver artistas ou cientistas. A prevalência do dinheiro e do poder no mercado e na esfera política não quer dizer que a comunicação esteja totalmente ausente no mundo sistêmico, onde predomina a ação instrumental, e nem que o agir estratégico se dissocia do mundo da vida em sociedade, onde prevalece o diálogo. Então, existe o mundo da vida, que são aqueles das nossas associações de participação voluntária, onde eu ingresso como ser dialogante de maneira voluntária. Então, a universidade, a faculdade, né? Faculdade quer dizer escolha, por isso que a gente fala do voto facultativo, né? A família, o mundo onde a gente participa por causa do afeto e não por causa da obrigação. Esse é o mundo do diálogo, esse é o mundo da vida. A questão é que, na medida em que o mundo da política e o mundo do poder se fortalecem, eles passam a exercer influência cada vez maior dentro do chamado mundo da vida. As instituições pessoais, as relações subjetivas, as relações associativas, elas passam cada vez mais a ser permeadas não por esse espaço do diálogo, mas sim pelo espaço do poder, pelo espaço da instituição e pelo espaço do dinheiro. Então, quando eu tenho uma sociedade cuja capacidade de circulação de ideias ela está restrita, por exemplo, pela aplicação do direito contra a liberdade de expressão, eu tenho o quê? O enfraquecimento da ação comunicativa em prol da ação estratégica, da ação instrumental. Isso quer dizer o quê? Que eu não estou vendo o outro como um sujeito, mas eu estou vendo o outro como um instrumento. E eu faço uso da liberdade de expressão dele para instrumentalizar, para fortalecer ou a minha acumulação de capital ou o meu acúmulo de ganho político. E aqui a gente entra na questão da liberdade de expressão. Agora eu vou descer aqui.
E ele vai falar que um dos aspectos que caracteriza a modernidade, e aí ele está falando especialmente da nossa época, né? É a interferência cada vez maior do mundo sistêmico no mundo da vida. E momentos em que a ação instrumental acaba se sobrepondo à ação comunicativa. Então, a gente vai ter, por um lado, uma dependência do capital para exercer a nossa ação comunicativa, quando a gente, por exemplo, se torna usuários necessários e usuários dependentes de plataformas de rede social para fazer a nossa comunicação. Quando a gente perde o caráter orgânico do mundo da vida e passa a se comunicar por intermédio de empresas, isso não é novidade na rede social, a gente já dependia do telefone, a gente já dependia do correio, a gente já dependia das editoras para livros, a gente já dependia das rádios, a gente já dependia da televisão, das mídias. Então, quando a gente tem essa necessidade do uso do capital de acúmulo intensivo para se comunicar, a gente tem uma limitação séria naquilo que o autor chama de mundo da vida. Concordam? A gente se torna dependente de ferramentas desenvolvidas pelo mundo do instrumento e a gente passa a ser objeto da chamada economia da atenção. Faz sentido, né, professor? Com certeza. E percebi, né, que estava tudo. Não tinha que pagar, os cartões eram tudo virtuais. Eu fazia pagamento para celular. Então eu estava realmente preso a esse tipo de riqueza, como o senhor comentou aí. Sim, sim. Eu nem tenho mais cartão físico, eu só uso o celular. A comunicação, tudo bem, eu estou inserido em muitos ambientes que me forçam a manter a comunicação do mundo da vida, e todos nós, né, na família, mesmo no trabalho, nas nossas relações pessoais no trabalho, as relações com os alunos, apesar de que hoje a gente está aqui mediado por um mega conglomerado, né? O Google Meet vem do Google, enfim. Mas a gente mantém a nossa capacidade de diálogo. Só que, por exemplo, a gente está sujeito à fiscalização do poder nas nossas falas, a gente está sujeito a regras de uso das plataformas, a gente está sujeito à censura, especialmente a gente pratica o tempo todo a autocensura, com medo de ser julgado e de ser prejudicado por conta da ação das instituições instrumentais, ou seja, existe um poder organizado que instrumentaliza a nossa fala para conquistar espaço, para conquistar dinheiro e não necessariamente para construção e rediscussão das normas jurídicas. Pode falar, Milson. Não, o senhor falando disso, só me lembra dos estudos que eu tive da igreja, o pessoal falando sobre Apocalipse, sobre a marca da besta, etc. Que nem falava que ninguém podia comprar ou fazer isso aqui se não tivesse a marca. E, Sim. tipo, o que acaba acontecendo? Hoje em dia a gente tem tudo, tá tudo preso nesse celular, daqui a pouco a gente não vai conseguir fazer mais nada se não tiver ele. Veja, o senhor comentou aí, tipo, a gente também é obrigado, às vezes, a comprar tecnologias mais avançadas, por exemplo, eu não sei se todo mundo aqui consegue ter a mesma qualidade de imagem, de som que eu estou tendo aqui, e se viu na necessidade de investir um pouco mais no hardware melhor ali, para poder acompanhar e continuar fazendo a comunicação que a gente está fazendo aqui. A sua falar, eu pensei um pouco sobre como é que é, as conspirações, né? Que eles têm controle sobre tudo sobre nós, porque nós estamos amarrados a esse sistema com eles. O próximo autor que a gente vai ler, eu já vou encerrar o Habermas, inclusive ele fala dessa questão das conspirações, o Bauman, aliás, né, da modernidade líquida, das conspirações e do fato de que muitas vezes a gente até enxerga que essas instituições e esse mundo que é fora do mundo da vida, ele detém mais poder do que de fato a gente acredita, assim. Mas eu vou chegar lá, eu não quero pular etapas aqui na conversa, né? Eu vou fechar aqui com esse último trecho da nossa discussão sobre o Habermas, né?
quando ele pugna que a gente precisa restaurar a ação comunicativa no mundo vivido, para que sejam possibilitados o entendimento mútuo e o diálogo na legitimação do sistema legislativo em sociedades capitalistas. Então, a gente fala muito em crise política, em crise da democracia, em ataque às instituições. Por que essas coisas acontecem? Em primeiro lugar, acontecem porque o outro, o que pensa o diferente, o oposto a mim, ele, na maior parte das vezes, se apresenta na figura de um avatar numa tela. Ele é instrumentalizado e ele é instrumento de escândalo. A posição dos conservadores para chocar os progressistas, a visão dos progressistas para chocar os conservadores, e tudo isso com base num algoritmo que só serve para criar essa oposição, para impedir o diálogo. E aí você corrói esse espaço da ação comunicativa, e o resultado da corrosão do espaço da comunicação, da corrosão comunicativa, é que quem vai mandar em tudo e quem vai pautar o diálogo possível ou são as instituições capitalistas ou são as instituições de poder político. E elas têm uma facilidade extrema em se unir, em dar as mãos, para criarem mecanismos de impedimento do uso da fala e de impedimento da comunicação. Então, como é que a gente consegue restaurar a ação comunicativa no mundo que vivemos? A gente consegue fazer isso, pelo menos é o que eu penso, e faz tempo já que eu penso nisso, a gente consegue fazer isso na nossa esfera pessoal. A gente consegue fazer isso abrindo espaço para conversar com o diferente e para pensar como o diferente nas nossas leituras, nas nossas conversas, nas nossas relações pessoais. Sabe, eu tenho posição política e posição religiosa e posição ideológica que para mim é muito clara. Mas eu consigo me mover, por exemplo, no texto de um Habermas, que é um autor ideologicamente oposto a mim. E eu consigo entender e tirar da obra dele algo que, sei lá, me permitiria, tipo, ele é um senhor de idade que vive nos Estados Unidos, eu infelizmente não vou ter a oportunidade de ter uma troca individual, de ter uma troca pessoal com ele, mas eu consigo me comunicar com o que ele legou de obra e eu consigo comunicar isso para vocês dentro de um quadro onde a gente consegue o quê? Levantar a crítica disso e levantar a síntese disso. Ou seja, separar os elementos para pegar a ideia geral e depois, com essa ideia geral, fazer a aplicação dessa teoria nas nossas questões práticas, sabe? A gente consegue restaurar a ação comunicativa no nosso mundo, a gente consegue na nossa instância pessoal. A gente consegue ter conversas significativas com as pessoas que estão ao nosso alcance e que também estão dispostas a ter conversas significativas. E a gente consegue pegar de volta um pouco das experiências do mundo real que às vezes a gente entrega de mão beijada para esses aparelhos. Sabe? Acho que eu comentei com vocês do absurdo que eu considero, por exemplo, as pessoas que vão a um show de música e ao invés de assistir, botam a câmera na cara para ficar filmando o artista. Para que caralhos a pessoa quer um filme do artista? Tá com o artista ali na frente. Se eu quiser ver o filme, eu vejo de graça. Porque algum outro tongo, ao invés de ver o show, resolveu filmar. Sabe? Por que eu preciso mediar as minhas relações por aplicativos? É claro que a gente tem que instrumentalizar o instrumento e não se instrumentalizar para ele. Mas é que hoje em dia, professor, as pessoas estão mais interessadas em mostrar do que viver. Pois é, porque elas estão vivendo de acordo com a lógica da instituição, e aí, de acordo com a lógica das instituições onde elas estão inseridas, elas vão ser valorizadas apresentando determinadas formas de comportamento. Então, na rede social, todo mundo é bonzinho, todo mundo é politicamente correto, todo mundo tem a medalha de bom menino colada na testa, porque as pessoas querem o bônus da participação política privilegiada e não querem o ônus
da acusação, do dedo em riste, da criminalização da opinião. E as pessoas também querem fazer parte, se verem inseridas na instância da sociedade de consumo. Então, as pessoas querem ser reconhecidas como consumidores. Aliás, a gente tem um código de defesa do consumidor. Outra coisa que eu acho engraçada, como a pessoa enche a boca e fala, me respeita porque eu sou um consumidor. E eu, mano, o que esse idiota tá falando, sabe? Tipo, é óbvio que a legislação é importante, mas a pessoa se definir como um consumidor, como um destinatário de produtos, como uma pessoa que troca tempo, dinheiro por bens. Eu não sou um produtor, eu não sou um pensador, eu não sou um marido, eu não sou um pai, eu não sou um amigo, eu sou um consumidor. E eu defino a minha personalidade ostentando marcas, porque as marcas meio que uniformizam o comportamento. E aí, como é que a gente reumaniza isso, sabe? Porque a gente vai ter, pela lógica da sociedade do capital e pela lógica da sociedade das instituições políticas, a gente vai ter necessariamente um cerceamento de liberdade. Eu não posso dizer e ser o que eu quiser para não desagradar o poder estabelecido, e quanto maior o poder, quanto mais forte for o poder estabelecido, mais ele vai buscar ingerência sobre o que pode ser dito e feito. E eu preciso, para me inserir no mundo do trabalho, eu preciso, de certa forma, me inserir no mundo do consumo. Porque eu preciso me definir de acordo com as coisas que eu tenho e com as coisas que eu posso ter, com as coisas que eu posso comprar. E em algum lugar no meio disso está o mundo da vida real, sabe? Tem uma música do Humberto Gessinger, que era dos Engenheiros do Havaí, que chama Mais Que Sombras, é do último disco dele. Por incrível que pareça, fala disso, dessa reumanização. Porque a gente também não consegue simplesmente, vamos virar eremitas e vamos voltar para o mundo da vida na floresta, vamos viver que nem o Emílio do Rousseau, sabe? Isso não é possível. Nós somos frutos do nosso tempo, nós somos filhos da nossa indústria, da nossa cultura. Nós vamos fazer a nossa reinserção no mundo da vida fazendo uso das ferramentas, mas a ferramenta trabalha para nós, não o contrário. É um tema que está aí bastante em voga, né, nesses últimos tempos. O Marçal lá, o influencer que é candidato em São Paulo, ele estava discutindo muito, levou até para a justiça eleitoral esse tema da economia da atenção, que mais do que dinheiro e mais do que capital político, o que está em jogo hoje e o que as instituições hoje disputam é o nosso tempo na questão da nossa capacidade de consumir discursos prontos, ou seja, a nossa capacidade de prestar atenção nos discursos que nos são vendidos pelas instituições do dinheiro e pelas instituições do poder. E é impressionante, eu não vejo como as pessoas não percebem que hoje as instituições políticas e mesmo aquelas tomadas por discursos ditos, entre aspas, de esquerda, porque essas distinções também hoje não querem dizer tanta coisa assim, mas por instituições ditas progressistas. E as empresas capitalistas mais ferrenhas estão dizendo exatamente a mesma coisa. Eu não sei quem é mais amigo das minorias, se é o Banco Itaú ou se é o PT, sabe? Será que as pessoas não desconfiam que quando você tem essa padronização de discurso, quando as instâncias de poder elas estão alinhadas demais ao afirmar o que é certo dizer, a gente vai necessariamente passar por uma questão de perda de liberdade? Eu escrevi um texto a respeito disso uns anos atrás, eu vou compartilhar com vocês também. É uma questão que me aflige muito, assim, e que o Habermas me ajuda a entender bem, sabe? Você tem uma invasão da ação estratégica e da ação instrumental no mundo da vida, onde deveria existir o reconhecimento mútuo entre indivíduos para convencimento a respeito das normas de convívio,
o que existe é uma imposição que vem desde o acúmulo de capital e do acúmulo de poder político. E o fato de eu, Rafael, não acreditar nessa ideia de que a verdade, o valor das coisas se constrói socialmente, eu acho que a verdade é objetiva, eu, Rafael, falando. A verdade, ela simplesmente é. Ela é o que é. Entendedores entenderão, enfim. Mesmo a gente tendo o fato de que a verdade ela é objetiva, e isso para mim é um fato, a nossa capacidade humana nos impede de vislumbrar essa totalidade da verdade. Então a gente vai ter perspectivas diferentes dela. E essas perspectivas diferentes, elas podem e devem ser construídas dentro da ação comunicativa, elas dependem do diálogo, elas dependem do reconhecimento do outro. E tudo aquilo que é imposição das instituições políticas ou do poder econômico nessa nossa capacidade de diálogo tende ao autoritarismo, tende à ditadura, tende à violência, tende ao empobrecimento das relações humanas, tende à feiura, tende à brutalidade. E tende ao esvaziamento daquelas coisas que se a gente parte ali para o relativismo total, né, que são vendidas como construções sociais, mas enquanto construções sociais de valor subjetivo, elas não se sustentam e não se sustentando, elas simplesmente derretem, elas se tornam líquidas, certo? E aí entrando na questão das coisas que derretem, das coisas sólidas que se desmancham, como diria Karl Marx, a gente entra no segundo autor da nossa noite, Zygmunt Bauman. O Bauman, ele nasceu em 25, ele é 4 anos mais velho que o Habermas, então, né? Morreu em 2017 em Londres, ele é polonês de Poznan, ele era de uma família judaica, ele é judeu, né? E quando cresceu, o pai dele era sionista, né? Sionista eram aqueles judeus militantes da necessidade de que o povo judaico tivesse seu próprio Estado. Ele mesmo era anti-sionista, mas ele vem de uma família de judeus sionistas, e quando vem a guerra, ele tem que fugir. Ele serviu na guerra no exército polonês, depois ele passou para o exército soviético, foi condecorado na guerra, herói de guerra, depois entrou para o Partido Comunista, militou no comunismo a vida inteira, mas vamos dizer que, apesar de ter militado no comunismo a vida inteira, a sua leitura e a sua obra está bem longe de ter uma interpretação, vamos dizer, única e exclusivamente da promoção das ideias de esquerda. Tá? É um autor bem complexo e bem gostoso de ler e plural, vamos dizer. Cadê aqui? As partes que eu grifei aqui. Estamos aqui. Então ele começa o livro fazendo ali uma analogia a respeito das coisas em estado sólido, em estado líquido, e na verdade ele está falando desse movimento que a gente já conseguiu identificar no Habermas, de que as instituições sociais elas perdem o caráter de solidez que elas tinham, né, até o advento da modernidade. Então, as famílias, o próprio Estado de Direito, os costumes, a religião, essas coisas elas vão sendo lentamente destruídas ou derretidas ou desfeitas no curso dos movimentos revolucionários. Aí eu não estou falando só da Revolução Comunista, mas o próprio constitucionalismo, o próprio Estado de Direito, o próprio Estado burguês são movimentos revolucionários.
e esses movimentos, esses estados revolucionários, eles só vão surgindo na medida em que eles destroem instituições. Então, quando surge o Estado moderno, constitucionalista, depois ali da Revolução Francesa, da Revolução Americana e da incorporação dos valores constitucionais pelo regime da Inglaterra, e você tem ali aquele processo de ascensão das burguesias, de surgimento do proletariado, da urbanização. Essa mudança que aconteceu no mundo, ela só foi possível a partir do momento que os costumes do mundo antigo foram sendo desmanchados. Então, a gente consegue desfazer uma fazenda para criar um loteamento quando você cria na sociedade uma desvalorização da vida no campo em prol da vida na cidade. E aí o fazendeiro mesmo vai considerar vantajoso abrir mão de terra para plantio para construir, por exemplo. Ou a ideia dos casamentos românticos, dos casamentos por amor, que surgem a partir do momento daquele processo que a gente já discutiu, do encolhimento das famílias e da transformação das relações de preservação do sangue, da linhagem e da história de um grupo social em relações de amor subjetivo, pessoal, romântico. Então, você vai ter ali uma série de momentos históricos onde instituições sociais são desmontadas. O cristianismo passou por esse desmonte, ou pelo menos na sua forma tradicional, quando a unicidade do catolicismo ela vai ser desfeita na Reforma, e depois a Reforma ela vai ser questionada na Contra-Reforma, e isso tudo vai encontrar, a partir ali do movimento pentecostal. Tudo bem, Letícia, sem problema. Boa noite. A partir do movimento pentecostal, uma explosão onde um monolito de revelação religiosa vai se traduzir em 6.000 denominações, cada uma a gosto do freguês. Enfim, você vai tendo ali. Eu não estou falando que as igrejas evangélicas enfraquecem o cristianismo, tá? Estou falando que você tem uma diluição das instituições. Então, eu vou seguir a leitura, eu vou começar a ler os trechos que eu apontei para vocês aqui no texto e vamos seguir conversando e comentando, tá? Os primeiros sólidos a derreter, os primeiros sagrados a profanar, eram as lealdades tradicionais, os direitos costumeiros e as obrigações que atavam pés e mãos, impediam os movimentos e restringiam as iniciativas. Para poder construir seriamente uma nova ordem verdadeiramente sólida, era necessário primeiro livrar-se do entulho com que a velha ordem sobrecarregava os construtores. Derreter o sólido significava, antes e acima de tudo, eliminar as obrigações irrelevantes, entre aspas, que impediam a via do cálculo racional dos efeitos. Como diria Max Weber, libertar a empresa de negócios dos grilhões dos deveres para com a família e o lar e da densa trama das obrigações éticas. Ou como preferiria Thomas Carlyle, dentre os vários laços subjacentes às responsabilidades humanas, deixar restar somente o nexo dinheiro. Vamos seguir. Esse desvio fatal deixou o campo aberto para invasão e dominação, como diria Weber, da racionalidade instrumental. Olha aí a ação instrumental, a ação estratégica instrumental, que, em outros termos, foi formulada pelo Habermas. Ou na formulação de Karl Marx para o papel determinante da economia, agora a base da vida social, otorgava a todos os outros domínios o estatuto de superestrutura, isto é, um artefato da base, cuja única função era auxiliar sua operação suave e contínua. E aqui o nosso amigo autor, o Bauman, passa um mega pano para um dos pontos fracos do pensamento de Karl Marx, porque Marx ele não usa isso como um agora, com a modernidade, a economia se torna o grande ponto determinante da vida. Para Marx, a economia sempre foi o grande fator determinante da vida. E a ordem moderna é simplesmente a afirmação dessa verdade desde a dominação burguesa. Mas vamos seguir. Esse é só um comentário.
O derretimento dos sólidos levou à progressiva libertação da economia de seus tradicionais embaraços políticos, éticos e culturais. Então, a gente só vai ter a economia industrial desfazendo as guildas e as ordens profissionais e desfazendo a vida rural. A gente só vai ter a cultura de massas, a cultura de consumo, desfazendo as lealdades tradicionais que vinham das relações de famílias ampliadas e das relações de servidão do campo. A gente só vai ter o fetichismo da mercadoria desfazendo a sacralidade da vida e a sacralidade da religião. Então, essa libertação que os movimentos revolucionários, tanto burgueses quanto socialistas, trouxeram para a sociedade humana, na medida em que elas atacaram as instituições, que foram as instituições da vida do Ocidente, desde a antiguidade até o início da modernidade, desde a Grécia até o fim do Iluminismo, até o início da Era das Revoluções, né? Esse desmontar progressivo não só da religião e do modo de vida da cultura, do campo e da estrutura familiar ampliada, mas também de noções como verdade, de noções como beleza, de noções como liberdade, de noções como autonomia. Para você criar uma nova ordem, para você criar a grande ordem do homem que avança com a técnica em direção ao progresso, como sonhavam os capitalistas, ou do homem que busca desfazer as classes sociais para construir a cidade universal da liberdade, da igualdade, como sonham os comunistas, você precisa destruir muita coisa antes. Por isso que esses movimentos são revolucionários. Eles precisam desfazer ordens para recriar. Eles precisam destruir valores para reconstruir. Eles são destrutivos na base para serem propositivos no futuro. Ou eles trocam vidas reais, eles trocam o mundo da vida pelo mundo do instrumento. Eles tornam as pessoas objeto de ação estratégica, ação para o poder de outros. Estamos na mesma página aqui? Estão me entendendo? Sim, professor, estamos acompanhando. Sim, professor. Vamos seguir aqui. E aí a gente vai ter a ideia de que com o desfazimento dessas ordens que nos prendiam, então como a família ampliada, como o casamento indissolúvel, como a religião única, como o trabalho servil, que nós com isso conquistaríamos liberdade, que nós teríamos liberdade de escolha a respeito dos como fazer, dos como agir da nossa vida. O autor ele vai contestar essa noção. Então, a ordem das coisas, aí eu leio o trecho que tem em amarelo, a ordem das coisas como um todo não está aberta a opções, está longe de ser claro quais poderiam ser essas opções, e menos ainda claro, e ainda menos claro, como uma opção ostensivamente viável poderia ser real, no caso pouco provável de a vida social ser capaz de conceber e gestá-la. Entre a ordem como um todo e cada uma das agências, veículos, estratagemas da ação proposital, da ação de projeto, há uma clivagem, um buraco, um intervalo, uma brecha que se amplia perpetuamente sem ponte à vista. Ao contrário da maioria dos cenários distópicos, esse efeito não foi alcançado via ditadura, subordinação, opressão ou escravização, nem através da colonização, entre aspas, da esfera privada pelo sistema, entre aspas, também. Ao contrário, a situação presente emergiu do derretimento radical dos grilhões e das algemas, que, certo e errado, eram suspeitos de limitar a liberdade individual de escolher e agir. A rigidez da ordem é um artefato e o sedimento da liberdade dos agentes humanos. Foi a ânsia por liberdade, foi a nossa ânsia enquanto sociedades de desfazer os nossos vínculos, de desfazer os nossos laços, de desfazer as nossas cadeias, que nos trouxe a situação de servidão total.
Porque desfeitos os vínculos sociais determinantes, desfeita a família, desfeita a religião, desfeita a relação profissional fora do trabalho alienante, o que sobra? Sobra o governo e o banco. Sobra a definição da gente como cidadão ou como consumidor. O que resta de sólido? Comer, gastar, dormir, trabalhar, fisiologia e consumo. Tem um filósofo que eu gosto bastante, ele é tcheco, mas ele fez a obra dele toda aqui no Brasil, chama Willem Flusser. E ele vai dizer que nós não somos consumidores, que esse termo consumidor ele é inadequado, porque nós não somos capazes de consumir o que produzimos, e é só olhar para o problema do lixo e da poluição e do meio ambiente. Nós somos, para o Flusser, nós, né, humanos da modernidade, ele chama de pós-história, nós somos piores que os vermes, porque os vermes, pelo menos, decompõem a merda. Nós somos tubos por onde a merda passa. Nós somos compostos de boquianos apenas. E a gente não consome, a gente acumula lixo. Porque tudo que nos resta, desfeitas as relações tradicionais, as lealdades, as coisas que nos prendem, as instituições opressoras, como a família, a religião, a associação, o vizinho, o bairro, o vizinho, a comunidade, tudo que nos resta é o quê? Obedecer e consumir. E aí, onde é que fica a nossa questão da liberdade de expressão? Eu vou expressar o quê? Para quem? Se as instituições, se os referentes a partir do qual eu estou falando, não tem significação única, derreteu tudo. O que é família? A gente teve uma dificuldade grande aí para conceituar a família. Por quê? Porque o conceito liquefez. O conceito derreteu. Ele vai falar da família mais adiante. Deixa eu chegar aqui, cadê? Ele vai falar da família, não é desse trecho, mas ele vai falar. Se o tempo das revoluções sistêmicas, das grandes revoluções, da Revolução Francesa, da Revolução Russa, daquela porcaria que os discursos ideológicos vendem pra gente, da propaganda, sabe? De que nós vamos transformar o mundo e vamos mudar a realidade, vamos mudar não sei o quê. Se o tempo das revoluções passou, é porque não há edifícios que alojem as mesas de controle do sistema. Não tem um centro de comando onde você ataque para mudar as coisas. Não tem um centro de donos do poder mais. Se eu quiser mudar a realidade do Brasil, eu devo atacar quem? Onde que está o poder? Porque a ordem que estabelece o poder também lhe que fez. É terrivelmente difícil, para não dizer impossível. Cadê? Perdão, os edifícios que alojem as mesas de controle do sistema que poderiam ser atacados e capturados pelos revolucionários. E também porque é terrivelmente difícil, para não dizer impossível, imaginar que os vencedores, uma vez dentro dos edifícios, se os tivessem achado, poderiam fazer para virar a mesa e, por fim, a miséria que os levou à rebelião. A gente viu no Brasil, há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, a figura gritante dessa imagem que ele está botando aqui. Quando o povo, ou parte do povo, invade a sede dos poderes em Brasília. Então, imagina os vencedores, as pessoas que conseguiram invadir os 3 poderes, achando que estavam ali tomando o poder, e aí descobrindo, quando chegam lá dentro, que aqueles prédios não têm poder nenhum, que o poder não está lá. Que aquela conquista simbólica, não tem conquista simbólica para uma sociedade que não compartilha símbolos.
Eles tomaram um prédio vazio e foram cercados pelo exército e estão todos em cana agora. Ninguém ficaria surpreso ou intrigado pela evidente escassez de pessoas que se disporiam a ser revolucionários, do tipo de pessoas que articulam o desejo de mudar seus planos individuais como projeto para mudar a ordem da sociedade. E aí, quantas pessoas estão de fato dispostas a isso? A mudar os seus planos individuais e abrir mão do seu próprio futuro e dos seus próprios projetos e dos seus próprios sonhos para fazer uma incursão coletiva. Porque aí o problema é qual coletividade a gente não conhece o nosso vizinho. Eu vou morrer em nome do operariado, eu vou morrer em nome do povo, eu vou morrer em nome da pátria, eu vou morrer em nome do partido. E eu vou comunicar o quê? Sabe, o maior problema da liberdade de expressão, tirando aquelas situações óbvias, de censura, é que esse discurso ele é inócuo e o principal, a própria população está buscando esses instrumentos de censura, porque como tudo se liquefez, como as instituições sociais não existem mais de forma rígida, ninguém quer correr o risco de ter o seu modo de vida subjetivo atacado. Então, tudo é preconceito, tudo é ameaçador, tudo é assustador, tudo é ódio, tudo é vingança, tudo é raiva, porque tudo que você fala está ofendendo o modo de vida de alguém. Por quê? Porque tem 6.000 modos de vida cristã, porque tem 5.000 configurações de família, porque tem 47.000 tipos de corpo, porque tem 370 orientações sexuais. Então, não importa o que você faça ou fala, você vai estar ofendendo alguém, então você não é livre para falar ou fazer nada. Ô, Lair, pode falar. O professor, então o professor está dizendo no caso ali que, no caso, o pessoal, a sociedade em geral, estavam com tanto desejo de ser livres que acabaram se prendendo mais ainda no sistema que eles acabaram criando de novo? Seria Sim, isso? sim, sim. É porque a questão, assim, é uma noção que ela é presente em sociologia também, que é a de mediação, que é o seguinte, o poder político, o poder econômico, o poder religioso, eles são exercidos, né, compartilhados ou concentrados nas sociedades, mas nós perante eles nos colocamos ou deveríamos nos colocar como parte de instâncias sociais também. Então, eu quando vou enfrentar, por exemplo, o poder do Estado, uma coisa é eu ir de peito aberto, outra coisa é eu ir como membro de um sindicato, como membro de uma família numerosa, como membro de uma religião organizada, como membro de um partido político, como membro de uma categoria profissional, de uma categoria econômica, ou seja, como membro de uma coletividade. E aí eu vou estar no jogo político enquanto membro de uma coletividade. E a minha participação nessas coletividades diz respeito aos meus afetos, diz respeito à minha escolha de carreira, diz respeito ao meu gosto pessoal, diz respeito ao time que eu torço, diz respeito à religião que eu professo. E eu, a partir desses pontos de convívio, de afeto e de gosto, que eu me coloco perante o poder, eu não me coloco sozinho. Só que quando essas instâncias intermediárias que foram vendidas pela Revolução como repressoras, como violentas, como retrógradas, desaparecem ou perdem a importância, o que sobra? O indivíduo sozinho e o poder. Então é você e o aparato policial, você e o aparato judicial, você e a grande empresa.
que você é? Você é consumidor e você é cidadão. E o resto? O resto é problema pessoal, o resto não interessa. E o resto, quando você expressa, você necessariamente está ofendendo alguém. E, obviamente, que o Estado vai adorar te punir por isso. Porque isso te isola, porque isso te enfraquece. Porque essa desconstrução dos fatores da vida social enfraquecem as pessoas. Por que os bancos e o governo adoram esses discursos que jogam as pessoas uns contra os outros? Por que eles adoram fomentar esse tipo de divisão na sociedade? Por que eles adoram bombardear a moralidade, a família, a sociedade civil? Por que todo ditador, quando chega ao poder, desmonta os clubes, desmonta os sindicatos e desmonta tudo aquilo que não é Estado? Justamente porque é o que impede o Estado de se tornar totalitário. É o fato de existirem outras instâncias na vida. As ditaduras antigas, elas faziam isso batendo de frente, prendendo, proibindo, fechando o clube, fechando o sindicato, ou nacionalizando as coisas. A ditadura moderna, não. A ditadura moderna, ela dilui tudo aquilo que existe, derrete tudo aquilo que existe que é importante na vida das pessoas, até que chega um momento que é o pertencimento ou não a instâncias da sociedade não quer dizer nada. Você está sozinho. Aqui, ó. Pergunte-se o que realmente. E isso aí retoma o tema da nossa aula anterior, né? Pergunte-se o que é realmente uma família hoje em dia, o que significa. É claro que a criança, meus filhos, nossos filhos, mas mesmo a paternidade e a maternidade, o núcleo da vida familiar, estão começando a se desintegrar no divórcio. Avós e avós são incluídos e excluídos sem meios de participar das decisões de seus filhos e filhas. Do ponto de vista de seus netos, o significado dos avós e dos avós tem que ser determinado por escolhas e decisões individuais. O que está acontecendo hoje, por assim dizer, é uma redistribuição e realocação dos poderes de derretimento, entre aspas, da modernidade. Primeiro, eles afetaram as instituições existentes, as molduras que circunscreviam o domínio das ações e escolhas possíveis, como estamentos hereditários com sua locação por atribuição sem chance de apelação. Configurações, constelações, padrões de dependência e interação, tudo isso foi posto a derreter no cadinho, para ser depois novamente moldado e refeito. Essa foi a fase de quebrar a forma na história da modernidade, inerentemente transgressiva, rompedora de fronteiras e capaz de tudo desmoronar. Quanto aos indivíduos, porém, eles podem ser desculpados por ter deixado de notá-lo. Passaram a ser confrontados por padrões e figurações que, ainda novas e aperfeiçoadas, eram tão duras e indomáveis como sempre. Mas, na verdade, nenhum molde foi quebrado sem que fosse substituído por outro. As pessoas foram libertadas de suas velhas gaiolas apenas para serem admoestadas e censuradas. Admoestada é perturbado, incentivadas, né? Criticadas. Caso não conseguissem se realocar através de seus próprios esforços dedicados, contínuos e verdadeiramente infindáveis nos nichos pré-fabricados da nova ordem. Nas classes, as molduras, que tão intransigentemente como estamentos já dissolvidos, encapsulavam a totalidade das condições e perspectivas de vida e determinavam o âmbito dos projetos e estratégias realistas de vida. A tarefa dos indivíduos era usar sua nova liberdade para encontrar o nicho apropriado e ali se acomodar e adaptar, seguindo fielmente as regras e modos de conduta identificados como corretos e apropriados para aquele lugar. Cara, isso aqui, para mim, é o último trecho que eu grifei. É, o último trecho, é. As pessoas foram libertadas das suas velhas gaiolas apenas para serem censuradas caso não conseguissem se realocar nos nichos pré-fabricados da nova ordem. Vamos ler isso traduzindo para o termo da moda, cancelamento. Ou você está o tempo todo dentro do discurso padrão, e vocês já repararam como essas pessoas que parecem ter de fato poder, os famosos, os formadores de opinião, morrem de medo de cair fora do molde?
Eles que são super libertos, desconstruídos, família de pet, alimentação desconstruída, sexualidade desconstruída, tudo desconstruído. E os caras morrem de medo de falar uma frase fora do contexto que vai desagradar a militância. Militância que, por sua vez, morre de medo de falar uma coisa que vai desagradar o que está do lado. E todo mundo morrendo de medo de ser preso, de ser cancelado, de perder emprego, de perder o modo de vida. Isso não é poder, isso é fraqueza. As pessoas estão com medo porque elas estão sozinhas. As pessoas estão com medo do cancelamento porque o único vínculo social que sobrou para elas é a merda da intermediação pelo aplicativo. Iverson, diga lá. Me ouve bem, professor? Tá. Sim, sim. Então, essa situação do cancelamento, eu vejo assim como patamares, né? O professor estava falando agora há pouco da situação de cada cidadão, o que cada cidadão pode fazer, né? Digo, na visão de criticar um poder, ou de se manifestar numa rede social, ou, enfim, até que ponto ele pode ser significativo o que ele faz, né? Muitas vezes a gente se sente o que você faz para criticar alguma determinada ação do poder público, ela pode ser insignificante, né? Dependendo do canal que você usa. Uma rede social, você se manifesta, muitas vezes você não é relevante a esse ponto de ser levado em consideração, né? Dependendo do teu status, né? O professor falou de um artista se manifestando. Ele é um patamar, assim, eu não sou um artista, não sou conhecido em esferas, nem talvez aqui em Campo Largo, alguma coisa assim, mas eu vejo muito isso como patamares, né? Eu vi um deputado hoje em uma situação bem submissa, um deputado bolsonarista se colocando numa situação submissa em relação a pôr em debate a cassação do Moraes ou não. E ele falou, cara, tô com um cagaço de tá falando o que eu tô falando aqui, porque a gente discute lá internamente, mas a hora que chega a hora de falar no microfone, a gente pensa, putz, será que eu falo? Será que eu fico sugerindo para que casse o cara? Será que eu levanto a bandeira? Até que ponto eu vou ser reprimido, né? Por ter represária? Então, a gente tem... tudo isso tem... Claro, tudo que é levantado aqui da aula tem muito fundamento, né? Mas a gente se enxerga, voltando a falar nesses patamares, né? Não, mas fala assim, é significativo. Né? É um estado de fato, na verdade. Eu não estou dizendo que a gente tem que sair daqui e metendo o modo monarca aí para a galera que acompanha a internet e falando o que pensa e foda-se, porque a gente está inserido nessa sociedade. Então, não estou dizendo que, cara, que a gente não tem que ter medo. Eu estou dizendo que esse medo é signo de solidão. Que esse medo é signo de falta de inserção no mundo daquilo que o Habermas chamava de mundo da vida. Sabe, agora, como que a gente lida com isso na nossa vida privada? Porque a gente sempre, quando descreve um problema, é da nossa natureza humana o quê? Então, a gente tem que buscar uma solução. E talvez talvez a solução mais fácil seja se acomodar, achar uma gaiola confortável, achar uma bolha, um nicho e viver na bolha e no nicho, sabe? Talvez seja de fato melhor viver com 15 mil gêneros e 4 mil modos de família do que ser obrigado a ser o que não se é. Porque a ordem antiga também não caiu. A ordem antiga, não, se fosse tão perfeita assim, a gente também não pode querer partir para divinação e para divinização e para sair afirmando que o que existia antes, que a ordem anterior era perfeita e que o passado era perfeito e que, sei lá, em todos os momentos de vida subsiste o mundo da vida, o mundo real, onde as pessoas falam o que pensam, onde as pessoas convivem, onde as pessoas se expressam, onde as pessoas se conhecem, namoram, fazem pessoas, e onde acontece a vida. E o que eu tento
fazer na minha vida pessoal, e isso não é uma solução global, sabe? O que eu tento é estar mais presente nesses momentos que são da minha vida mesmo, sabe? Então, tentar intermediar menos as minhas opiniões, as minhas ideias, os meus posicionamentos por conta dessas bolhas. E, cara, se eu fosse ligar para medo de cancelamento, eu acho que eu não estava nem na metade da minha carreira, nem acadêmica, nem profissional, porque as coisas que eu falo em sala de aula, se eu for jogar em rede social, puta, sei lá, meu. Eu já devo ter feito umas 5 ou 6 falas para vocês nesse quase um ano que a gente está junto, que provavelmente me cancelariam. E foda-se, sabe? Tipo, sei lá. No fim das contas, eu estou inserido em meios sociais reais que previnem esse risco, de certa forma, desde que eu tome cuidado de não dizer nada que não seja crime, né? O que mais que eu ia dizer? Essa questão dos patamares. Meu, esses patamares também não são tão relevantes assim, porque tudo bem, vamos pensar um artista, vamos pensar um influenciador, vamos pensar um ator da Globo, um, um Felipe Neto da vida, vamos pensar um desses caras. O que esse cara escreveu na semana passada a respeito de política? Alguém se lembra? Qual que era a opinião desse sujeito a respeito do Temer? Qual que era a opinião desse respeito a respeito da Petrobras? Qual que era a opinião? Ninguém se lembra. A liquidez da modernidade também entra nisso. A gente tem essa corrida da economia de atenção por posicionamentos, por falas, coisas que em 15 minutos depois já não prestam para nada. E a gente às vezes passa horas lendo esses portais de internet de notícia e no dia seguinte não lembra de porra nenhuma daquilo que leu. Sabe, a gente consegue repercutir no nosso círculo imediato. Se a gente tem um círculo imediato muito grande, como um influencer, como um cara que tem 5, 10, 20 milhões de seguidores, ele vai conseguir exercer uma influência ali. Mas ele também está muito mais exposto e muito mais assustado, porque ele também está correndo um risco muito maior de cancelamento e de processo e de prisão, sabe? Lá no fundo todo mundo tem algo a perder, né? Assim, tipo, Uhum. tem um certo receio de estar sendo cancelado ou perdendo alguma situação, né? Porque existe muito interesse, todos têm interesse financeiro, né? Assim, a gente tem medo de perder o status financeiro que você tem. Um artista tem medo de ser cancelado, não ser reprimido num show, não ser impedido de fazer um show, né? De ser criticado, ser cancelado de fato, né? E perder, deixar de monetizar com isso. Sim. Isso é muito impactante, né? Então, muitas vezes, essa situação de você ser reprimido economicamente, ela te detém, né? Detém de se manifestar. Então, muitas vezes você fica indignado com muita coisa, mas você já pega a régua ali, mede suas palavras e fala, não, vou ficar quieto, que é melhor nem manifestar. Então, tem tudo isso, né? Uhum. Tem isso. E aí a gente, e até já me dirigindo aí para o final da nossa aula de hoje, a gente tem que pensar, então, no que de fato significam aquelas garantias de liberdade de expressão que a gente tem na legislação e na Constituição. Porque é livre a expressão do pensamento, salvo, claro que vedado o anonimato, que a nossa Constituição veda o anonimato, mas é livre a expressão do pensamento desde que ele não incomode o poder. Então, eu sou livre para expressar o quê? Eu sou livre para concordar, eu sou livre para falar a mesma coisa que o banco, que o canal de TV, que a ONU, que a Globo fala? Essa é a minha liberdade? Eu sou livre para concordar com as políticas de Estado? Eu sou livre para concordar com a propaganda com a propaganda com a propaganda do bilionário? E aí a gente cai numa situações limite muito loucas, assim, tipo essa guerrinha aí do STF com o Musk, porque um lado não tem como calar o outro. Enfim, é algo que a gente tem para pensar e que nós vamos discutir aí de maneira mais substancial na semana e na aula que vem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Para os que curtiram, abracem aí o artigo, o livro do Bauman. São ideias, vamos dizer que, pelo menos com a apresentação, com a roupagem que eu dei hoje, elas são meio pesadas, né? Vamos dizer que hoje não foi uma aula muito alegre.
não estava aqui, não foi um dia que eu estava aqui para trazer esperanças, mas teremos momentos para fazer o contraponto disso, e eu realmente acredito que o que vale mesmo é a nossa esfera de vida e aquilo que a gente vive no nosso, o que a gente consegue fazer no nosso círculo de interferência, no nosso círculo de apoio, no nosso círculo de convívio social, é onde a gente de fato faz a diferença no mundo. E se muita gente fizer isso no seu respectivo círculo social, a melhora da vida vai acontecer para todo mundo aí. Então, pessoal, obrigado aí pela presença, pela participação. Desejo a todos uma boa noite. Fiquem com Deus e a gente se fala aí na semana que vem. Eu vou encerrar a gravação. Se alguém não respondeu a chamada, me avisa aqui, por favor, porque eu preciso lançar isso hoje. Boa noite, professor. Eu não respondi. Tá, então só um minutinho que eu vou encerrar a gravação aqui, tá? E eu já vou voltar lá na página da faculdade.